Eu estava dando uma olhadinha aqui nos irmãos, né? Quem eu conheço que está aqui na sala, eu acho que vai fazer, eu acho que já está perto de 2 anos, não tá a sala? Então, estava dando uma olhada, eu vi aqui a irmã Ana Lúcia, irmã Tercília, irmã Wanda, né? Alguns da Igreja Central, que desde o início, né? Estão aqui, né? Outras pessoas também eu vi que desde o início estão juntos na sala, isso é uma alegria, né? De poder. A sala está ativa, funcionando, e eu tenho certeza de que as mensagens ela têm transformado os corações e as vidas de muitas pessoas, né? Deus abençoe e continue abençoando o irmão de Lena, a irmã Joana, né, por esse lindo ministério. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, hoje nós iremos falar sobre um tema, tá certo? Esse tema eu preguei ele esses dias até aqui na Igreja Central de Cascavel, né? O irmão o ancião me chamou para pregar, e aí a gente passou essa mensagem, né? Uma mensagem que ele tem como o tema é as 3 artimanhas que o inimigo, né, Satanás, ele usa para o cristão ele perder a fé, tá certo? E às vezes você se pergunta, como é que nós cristãos podemos perder a fé? Existe alguma maneira? Existe algo? Mesmo a gente estando na igreja há muito tempo, estando e participando da sala de oração, né, todas as madrugadas, porque assim, é um privilégio e é um desafio acordar, né? Você acordar uma quarta-feira, para acordar uma vez às 4 horas, acaba não sendo um grande desafio. Mas não acaba sendo. Mas você acordar todos os dias às 4 horas para estar aqui na sala, realmente é um grande desafio. E louvado seja Deus pelos irmãos que aqui estão, participando todos os dias, para a honra e para a glória de Deus. E aí, às vezes, você se pergunta, para mim, que acordo todas as manhãs, que busco a Deus, eu posso perder a fé? E aí você se pergunta, e nós vamos olhar, nós vamos ver nessa manhã, tá certo? Algumas ações que o inimigo faz, se nós não tivermos cuidado, né? Nós podemos perder a nossa fé, tá certo? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Números. Números capítulo 11. Números capítulo 11. Vamos abrir Números capítulo 11. Amém? Números capítulo 11. A partir do verso 1, tá certo? Números capítulo 11, a partir do verso 1. Diz assim, ó. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendeu entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Vamos parar aí, pelo capítulo 11, no verso 4. Então, o que aconteceu? Quando o povo de Israel ele saiu do Egito, né? Sabemos nós que alguns egípcios eles acompanharam o povo, né? Já estavam juntos ali, né? Misturados, né? E quando o povo de Israel saiu do Egito, algumas gerações
né, que nasceram lá no Egito, eles já não viram, não tinham visto até então Moisés fazer os milagres, né? Não tinham visto as ações de Deus para o seu povo, tá certo? E aquelas pessoas, elas estavam acostumadas a ter uma vida, embora de muito trabalho, de muito sofrimento, mas eles tinham ali aquela comida deles, eles achavam que aquilo ali estava tudo bem, né? Embora tivesse o sofrimento, porque eles estavam acostumados com as coisas ruins que o Egito oferecia para eles, né? E quando o povo saiu juntamente com Moisés, e que eles estavam caminhando no deserto, Moisés prometeu a eles que eles estariam num lugar melhor. Moisés prometeu a eles uma terra prometida. E até então essa terra, ela não tinha chegado. Até então eles passavam pelo deserto, e eles passavam por dificuldades. E no meio dessa dificuldade, eles estavam entranhados dentro de si os desejos que os egípcios tinham. E dentre eles estava um ponto muito importante, que era a glutonaria, eram os desejos pelas comidas dos egípcios. Embora a irmã White até fala que o que eles comiam muitas vezes era um resto de comidas, né? Era o que sobravam dos egípcios, mas eles estavam acostumados com aquilo ali, com aquela lavagem que era passada para eles, né? E a partir do momento que eles começaram a ter um estilo de vida diferente, uma alimentação diferente, uma alimentação mais saudável, eles disseram assim, não, eu estou com vontade de comer o que eu comia lá. É a mesma coisa quando uma pessoa promete algo melhor para outra, e aquele melhor não chegou ainda, e ela preferia o ruim que tinha no passado, porque aquele ruim do passado, para ela, ainda era melhor do que o melhor que tinha no futuro. Justamente pela falta de paciência que muitas vezes nós temos. Pela falta de paciência, porque nós estamos vivendo numa era que queremos tudo muito rápido. Você manda uma mensagem para uma pessoa no WhatsApp e às vezes você quer que a resposta venha logo. A pessoa não está nem com o celular ou está fazendo alguma coisa e você reclama porque a pessoa não respondeu logo. Porque nós estamos na era da rapidez. E isso inclui também quando nós pedimos algo a Deus. Porque as coisas de Deus, elas são diferentes das nossas. E nós queremos tudo no nosso tempo. E Deus sabe a hora certa para dar as melhores coisas para nós no tempo certo. E aqui é mais uma prova disso. Então, o que foi que aconteceu? Eles pediram para comer carne. Eles queriam comer carne, tá certo? E aí, olha qual foi a resposta de Deus. Lá no versículo 18, no capítulo 11, no versículo 18. Diz assim, ó. Disse o Senhor a Moisés. Isso aqui é o Senhor falando a Moisés, tá certo? Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel. Desculpe, irmãos, é o verso 18. Dize ao povo, né? É o Senhor falando. Dize ao povo, verso 18. Santificai-vos para amanhã e comereis carne. Porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: Quem nos dará a comer? Quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito. Começaram as reclamações, né? Íamos bem no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis, aí o Senhor fala, não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfarteis dela, porquanto rejeitaste o Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? Então, assim, o povo começou a reclamar, e aí Deus diz assim, não, eu vou dar carne a vocês, mas vocês primeiro precisam se santificar. Então, a partir do momento que vocês se santificar, eu vou dar carne. E eu não vou dar carne só um dia, 2 dias, 5 dias, 10 dias, mas eu vou dar carne um mês inteiro.
E essa carne vocês vão comer tanto, vocês vão se fartar tanto, e vocês vão sentir o desejo de nem comer mais, porque vai até sair pelos narizes. Vocês vão comer demais, vai ter carne demais. E aí, Deus falou isso para Moisés, né? Moisés teria que passar isso para o povo. E aí Moisés pensou assim, mas como? Aí vamos ver aqui o verso 21. Respondeu Moisés respondendo ao Senhor: 600 mil homens de pé, e este povo no meio do qual estou, e tu disseste, dar-lhe-ei carne, e comerão um mês inteiro? Moisés, ele duvidou. Matar-se-ão para eles rebanhos das ovelhas e do gados que lhe bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que eles bastem? Porém, o Senhor respondeu a Moisés, né? Ter-se-lhe encurtado a mão do Senhor, agora mesmo, no verso 21, né? Verás se cumprirá ou não a minha palavra. Aliás, verso 23. Então, irmãos, qual é a primeira artimanha do inimigo para acabar com a fé diante do que nós lemos nesse momento? Então, vamos fazer uma recapitulação da leitura que nós fizemos. Primeiramente, o povo de Israel, ele tinha saído do Egito, ele sentiu o desejo de comer carne, as coisas que tinham lá no Egito. E o Senhor fala, eles começaram a reclamar, eles começaram a falar, começaram a discutir, começaram a criticar, começaram a fofocar, um com o outro, tá certo? E a fofoca vai, crítica vem, reclamação vem, né? Até chegar a um homem de Deus, Moisés, tá certo? Uma pessoa, vocês estão ouvindo aquela fita aí, não se incomode não, tá bom? Até chegar um homem de Deus, tá certo? Moisés, de ouvir tanta reclamação, de ouvir tanta fofoca, de ouvir tantas críticas, ele duvidou que quando Deus disse que ele iria alimentar um povo até um mês inteiro. E aí ele questiona 600 mil homens. E aí, se você for levar em conta 600 mil multiplicado, né, pelas mulheres, pelas crianças, tá certo? Vamos colocar aí os 600 mais 3 vezes mais, então vamos mais ou menos 2 milhões e 400 mil pessoas, né? Então ele imaginou, se nós estamos no caminho, estamos no deserto, nós temos alguns animais, esses animais precisam crescer, precisam reproduzir. Como é que nós vamos alimentar 2 milhões e 400 mil pessoas dentro do deserto durante um mês inteiro? Então Moisés, ele duvidou, Moisés, ele questionou, mas Moisés, ele duvidou de Deus, Moisés, ele questionou de Deus, sabe por quê, irmãos? Por causa das reclamações, por causa das críticas, por causa das fofocas. E naquele momento, se Moisés duvidou, Moisés estava perdendo a fé. Muitas vezes isso pode acontecer conosco. Dentro de casa, criticando a igreja, criticando os irmãos da igreja, criticando a liderança da igreja, com falatórios, com fofocas, com reclamações, com crítica. E aí aquela pessoa, seja ela líder ou não, seja ela membro ou não da igreja, ela começa a ouvir, e ela começa a desacreditar que aquele lugar onde ela está, que é para ser um lugar santo, que é para ser um lugar de adoração, que é para ser um lugar onde você recebe as bênçãos de Deus, não está sendo. Tá? Pelo contrário, ela se compara às coisas lá do mundo, porque está parecido com as coisas lá do mundo, de onde ela estava. Porque onde ela estava, ela via reclamação, ela via crítica, ela via fofoca, um falando do outro, e ela vai atrás da terra prometida, ela vai para a igreja, ela vai aonde muitas vezes nós imaginamos que não existe problemas.
E aí começa a ouvir e ver as mesmas coisas, muito semelhante. E a pessoa começa a perder a fé. Eu digo, não, aqui não é o lugar certo. Mas muitas vezes porque nós nos deixamos ser usados para que isso aconteça. Nós nos deixamos ser usados para isso acontecer. Aí você começa a perder a fé. Aí se você imagina Moisés ele estava perdendo a fé por causa das reclamações, por causa das fofocas, por causa das críticas. Imagine eu que talvez não tenha a mesma fé, não consigo ver e ter uma visão de Deus assim como Moisés tinha. E aí o inimigo facilmente ele pode agir para que essa pessoa ela possa perder a fé e sair da igreja. Então esse é o primeiro ponto, tá certo? Vamos agora lá para Mateus. Mateus capítulo 11, nós vamos ver o segundo ponto. Mateus capítulo 11. Vamos ver o segundo ponto, vamos correr, que eu estou olhando aqui, o tempo está passando. Mateus capítulo 11, versículo 2. Diz assim, ó. Mateus capítulo 11, versículo 2, diz assim. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava por vir ou havemos de esperar outro? Então, o que é que João Batista, ele chegou a fazer essa pergunta, tá certo? Então, assim, João Batista era aquele que estava anunciando o evangelho do reino. João Batista estava anunciando que viria o Messias e que esse Messias iria transformar, iria mudar, iria dar um novo reino, né? E aquelas pessoas estavam vivendo naquela época, já em gerações bem diferentes, mas não passavam também pelos problemas e as dificuldades, né? Então, João Batista ele anunciava que Jesus viria. E ele, naturalmente, por ser um daqueles que anunciava o evangelho, ele imaginava que quando o reino de Deus ele fosse estabelecido, e muitas vezes imaginava que o reino fosse estabelecido aonde? Aqui nessa terra. E por ele imaginar que o reino fosse estabelecido aqui nessa terra, ele imaginou que ele teria uma posição de destaque, tá certo? E essa posição de destaque estaria incluso. Sabe o que foi o que aconteceu? Foi o que aconteceu. Quando João Batista anunciava o evangelho do reino, que Jesus viria, e quando Jesus ele iniciou o seu ministério aqui na terra, João Batista foi preso. Então, o que acontece? Então, João Batista, ele imaginava que o reino fosse estabelecido, e esse reino estabelecido, ele iria ter uma posição de destaque. Só que João Batista foi preso. Jesus já iniciou seu ministério e João Batista foi preso. E ele estava lá na prisão, eu não sei se alguém aqui dos irmãos já foram visitar algum presídio, na época que eu trabalhava na Endemias, eu cheguei a visitar, fazendo o trabalho. Nunca fui como visitar para estudo, folheto, eu nunca fui. Né? Mas eu entrei quando eu trabalhava na Endemias, né? E aí a gente via ali a situação, uma situação muito ruim. Mas naquela época era ainda pior, porque é um fundo musical, né, irmã Maria? Porque naquela época a prisão, né, ela ficava em locais, era muito escuro, o local era muito frio, né? Animais, né, que eram insetos e ratos, acompanhavam ali as pessoas que estavam presas. A comida realmente era muito pouco. Então, era uma necessidade muito grande que a pessoa passava. E aí, o que aconteceu? João Batista, ele tinha seus discípulos. E aí, o que acontece? Os discípulos de João Batista, eles foram lá e disseram assim, ó. Deixa eu ver aqui a hora. Foram lá e disseram assim, ó. Não tem aquele
que tu anunciava que era o Messias? Sim. Pois é, aquele que tu anunciava, sabe o que ele está fazendo? Sabe o que ele está fazendo? Ele está lá nas festas. E Jesus gostava de festa, né? Ele estava lá na festa, ele estava lá fazendo, sabe o quê? Estava lá no casamento, bebendo vinho. Aquele que tu anunciava, ele está lá na praia, andando na praia, né? Com outras pessoas, ele está comendo pães e peixes lá na praia, então ele está bem, né? E aí, João Batista, lá na situação que ele estava, passando por dificuldade, ele estava numa dificuldade muito grande. E um dos pontos importantes era que João Batista ele estava se sentindo injustiçado. Injustiçado por quê? Porque, como eu disse, ele imaginava que o reino viria aqui nessa terra e que esse reino seria estabelecido e que ele seria e teria uma posição de destaque, porque ele estava anunciando a volta do Messias. Mas, no entanto, o Messias estava onde? Estava lá na praia, comendo pães e peixes, estava lá nas festas, estava lá bebendo o vinho, tá certo? E ele se sentiu injustiçado por aquilo. E aí foi por isso que ele diz assim no verso 3: És tu aquele que estava por vir, ou havemos de esperar outro? Porque ele não estava acreditando que aquele que ele anunciou era aquele que estava lá na praia, então ele se sentia injustiçado. Então, nos nossos dias, dentro da igreja, nós fazemos o quê? Nós começamos a servir a igreja, nós começamos a trabalhar para a igreja, nós começamos a trabalhar para Deus, fazer a vontade de Deus, fazendo a obra dentro da igreja. E aí você, por um momento ou outro, você se sente injustiçado, porque talvez você não recebeu o reconhecimento que você queria, porque talvez você achava que ia acontecer de uma forma e aconteceu diferente, porque às vezes você vê, aquela pessoa não faz nada que eu faço e as coisas acontecem para ela e para mim não acontece. E aí você começa a ver as dificuldades. Aí você começa a achar que está sendo injustiçado pelas pessoas que estão ao seu redor, pelas pessoas da igreja e também pelo próprio Deus. E aí você começa a perder a fé. Você começa a duvidar. Será que esse realmente é o Deus que pode fazer os milagres na minha vida? Será que esse realmente é o Deus que transforma? Será que realmente é o Deus que cura? Por que eu estou passando por essa enfermidade? Por que eu estou passando por essa provação? Por que eu estou passando por essa dificuldade? E aí você começa a duvidar, porque as coisas ao seu entorno não acontecem do jeito que você queria. E aí o inimigo começa a aproveitar essa oportunidade para você duvidar de que o nosso Deus realmente é o Deus que transforma, que cuida, que com sua mão poderosa nos provê e está o tempo todo ao nosso lado. Tá certo? Vamos ver agora o terceiro ponto. Terceiro e último ponto está lá em 2 Timóteo, no capítulo 4. Ok, irmão? 2 Timóteo, capítulo 4. Tá certo? Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 4, no verso 10. 2 Timóteo, capítulo 4, no verso 10. Diz assim, ó. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Então, o outro ponto, irmãos, assim, sendo mais direto, assim como aconteceu aqui com Demas, ele amou as coisas desse mundo, tá certo? Então, assim, os prazeres desse mundo, ele faz nos afastar de Deus. Os prazeres desse mundo, ele é a outra artimanha que o inimigo faz para nós perdermos a fé, tá certo? Muitas vezes em busca de sucesso financeiro, né? Em busca de bens materiais, em busca de sucesso pessoal, né? A gente, eu já vi casos, né, de pessoas que disse assim, saiu da igreja, né, e disse assim, não, eu vou sair da igreja, né, porque eu não acredito mais no céu. Enquanto eu estiver aqui nessa terra,
eu quero buscar e ter sucesso e desfrutar das coisas que essa terra me dá. Então, eu não estou mais almejando o que o céu propõe a me dar. Então, por isso, se eu não acredito mais, eu não tenho esse desejo mais, então não faz sentido eu estar na igreja. Então, eu vou fazer o que eu quero. E a pessoa saiu da igreja, completamente, né? Então, eu acredito que algum dos irmãos, em algum momento, já deve ter visto alguém sair da igreja por motivo semelhante, por se apaixonar e se deixar as coisas do mundo estar no seu coração, tá certo? Porque existe uma frase que diz assim, ó, a conversão, ela nos tira do mundo, tá certo? Você é convertido, você se converte, você sai do mundo. Agora, somente a santificação é que tira o mundo de nós, tá certo? A santificação é que tira o mundo de nós. Então, vamos fazer aqui uma recapitulação. Primeiro ponto. O que é uma artimanha do inimigo para nós perdermos a nossa fé? Tá certo? Primeiro ponto as reclamações, as fofocas, as brigas, tá certo? Segundo ponto, né, você se achar injustiçado. E terceiro ponto é as coisas do mundo, tá certo? Então, assim, qual é o conselho que Deus nos dá nessa manhã, já para a gente encerrar, para nós não perdermos a nossa fé e essas artimanhas do inimigo, elas não alcançar a minha vida, a minha casa, a minha família. Ainda em Timóteo, no capítulo 4, no verso 6, diz assim, ó, Timóteo capítulo 4, verso 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libertação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Primeiro ponto, tá certo? Nós temos que permanecer firmes, tá bom? Permanecer firmes, inabaláveis, né? Combatendo o que for para ser combatido, permanecer nos caminhos de Deus, né? Andar nos seus preceitos, e aí nós vamos continuar com fé. E aí o verso 8 diz, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Irmão, você ficou sem som. Oferecer, Deus diz que nós devemos combater o bom combate, guardar a carreira, aliás, completar a carreira e guardar a fé. E nós temos que ter a certeza de que Jesus vai voltar e que esse mundo ele não será mais o mesmo, será restaurado pelo seu poder, a sua glória, né? E cada um de nós, através do seu amor e da sua misericórdia, né, sobre as nossas vidas, permanecendo firme nos seus caminhos, permanecendo com fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a gente permanecendo com fé, cada um de nós permanecendo com fé nos caminhos do Senhor, nós temos a certeza de que nós iremos almejar aquele grande dia, que é a sua volta, que um dia Jesus irá voltar, irá restaurar essa terra, todos nós também seremos restaurados no piscar de olhos, né? Seremos transformados e nós estaremos com Ele por todos os dias na eternidade. Amém? Então, que esse, meus queridos irmãos, possa ser o desejo dos nossos corações. Essa é a mensagem para essa manhã, que nós possamos permanecer firmes nos caminhos de Deus, permanecer firmes na sala de oração, ter a certeza de que logo, logo, nós estaremos numa terra maravilhosa e transformada que o Senhor prometeu para cada um de nós. Amém? Se é o seu desejo, diga amém e vamos juntos fechar os nossos olhos e vamos fazer uma oração. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor a cada dia nos dá a oportunidade de arrependimento. E não são as coisas desse mundo, não são a injustiça, não são as reclamações e as fofocas que vão fazer nós perdermos a nossa fé. Porque nós estamos e queremos permanecer firmes nos teus caminhos, através dos teus preceitos, seguindo a tua palavra, guardando os teus mandamentos, continuando firme, inabaláveis, para que quando o Senhor Jesus voltar, nós estaremos contigo nas nações celestiais. Nós possamos continuar te adorando, te servindo, fazendo a tua vontade, e que
nós possamos ser testemunhos vivos, para que outras pessoas também possam conhecer o Teu Evangelho. Que colocamos as nossas vidas inteiramente nas Tuas mãos, e que nós possamos dizer, eis-me aqui, Senhor, que nós possamos ser usados como vaso, que nós possamos, através da nossa vida, como um testemunho vivo, outras pessoas possam Te conhecer. Nos dá um bom dia na Tua santa e bendita presença. Abençoa cada um que está aqui nessa sala, cada família aqui representada. O Senhor, com a Tua mão protetora, possa curar, possa transformar, possa guiá-lo nos Teus caminhos. Em nome do Senhor Jesus é que nós pedimos e Te agradecemos. Amém.